Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel. O programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live. Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. Você está entrando junto conosco nesta live. Nosso programa também está disponível agora através do Spotify, onde você pode encontrar nossas mensagens digitando Live com Cristo. E encontrará também a nossa playlist. Aproveite. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da palavra de Deus. Olá, amados ouvintes, simpatizantes da fé, pessoas que nos ouvem nesta live. Estamos iniciando mais um programa, Live com Cristo, Palavra Fiel. E nós estamos aqui para continuar testemunhando sobre o verdadeiro Evangelho, sobre a palavra que liberta, santifica, salva e leva para o céu. Talvez alguns dos nossos ouvintes, até irmãos em Cristo, possam estar se perguntando por que o programa que temos trabalhado, que temos ministrado, ele tem este objetivo de falar do verdadeiro Evangelho. A princípio, nos passa às vezes, ou podemos passar pelo pensamento de que o verdadeiro Evangelho nunca foi pregado, de que a verdade do Evangelho a princípio não era evidente. Então vale um esclarecimento inicial para os nossos ouvintes de que o Senhor nos trazia para
refletir sobre isso inicialmente, de que o verdadeiro evangelho, irmão, sempre foi o verdadeiro evangelho. Porém, nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, nós estamos nos aproximando do arrebatamento. Nós estamos num tempo que é iminente o arrebatamento da igreja fiel. Então, aquilo que era oculto nas gerações anteriores, que apesar de haverem servos e servas de Deus que fizeram um bom trabalho para Cristo, que pregaram a verdadeira palavra, a eles, até mesmo para estes, lhes estava oculta a plenitude da revelação do verdadeiro evangelho. É fato que Deus sempre trabalhou ao longo da história com algumas pessoas, ele sempre levantou pessoas para pregar, para ensinar, para testemunhar. Mas até mesmo estes servos e servas valorosas de Deus estavam oficiando o ministério numa geração que ainda não era a geração do arrebatamento. Então, por este motivo, nós entramos com esta proposta, com este trabalho, ao qual o Senhor tem nos revelado que nesta geração final, nós estaremos conhecendo o Evangelho na íntegra. O Evangelho como ele é, sem máscara, sem maquiagem, sem disfarce. Nas outras gerações, para você entender a introdução, os servos e servas valorosos do Senhor pregaram parte deste verdadeiro evangelho. A parte que lhes faltou ficou oculta. Por quê? Porque a geração que eles estavam participando não era a geração final. A geração final é a geração que vai ver a manifestação de Jesus na totalidade. Por isso que nesta geração o mal também tem se revelado de uma forma maior, de uma forma mais intensa, mais agressiva. Sempre houve mal no mundo. Mas nesta geração nós estamos participando das duas realidades concorrentes. O mal está avançando com mais força e Deus vai se revelar também na plenitude da sua palavra. Para nós compreendermos biblicamente esta verdade, inicialmente vamos para o seguinte texto. Mateus capítulo 13, versículo de número 16, o Senhor Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então aqui está claro, irmãos, aqui não necessita tanta mastigação neste trecho. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês estão vendo algo tremendo que muitos profetas e justos de gerações anteriores, que talvez foram tão justos ou até mais do que vocês, quiseram ver a minha pessoa, quiseram ver os meus sinais, quiseram ver a minha manifestação nesta terra, e eles não viram. Então aqui fica claro que entre uma geração que estava anterior a Jesus e a geração que Jesus veio, houve uma diferença de revelação. Houve uma diferença de completude, porque Jesus estando presente, a manifestação do céu é intensa, né? E quando Jesus não estava pessoalmente na terra,
Os justos, os profetas, quiseram ver e não viram. Jesus deixou claro, né? No versículo do texto de Lucas, nós vamos ver que Jesus fala a mesma coisa, só que ele dá uma entonação um pouco diferente, né? Por isso que os evangelhos são ricos, porque é uma forma diferente de trazer o conteúdo, a revelação. A partir do capítulo 10, no versículo 23, diz assim: voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Jesus fala a mesma coisa que falou lá no texto de Mateus, ele traz a mesma afirmação aqui no Evangelho de Lucas. Só que aqui no Evangelho de Lucas tem um detalhezinho que se diferencia do Evangelho de Mateus, que nós queremos mencionar. O texto começa dizendo, no versículo 23, que Jesus se volta para os seus discípulos, particularmente. Ou seja, a manifestação total da graça, da revelação de Jesus não vai ser dada para todo mundo. Não vai, pastor? Não vai. Jesus está dizendo que ele se volta particularmente para os discípulos. Ele não se volta nem para os ministérios, preste atenção. Ele se volta para discípulos, até porque a gente viu lá, né, nas lives anteriores, que sinédrio é ministério. Mas o sinédrio estava cego. Por isso que Jesus está falando aqui, que ele volta-se particularmente para discípulos. Quem que é o discípulo? Aquele que segue, aquele que cumpre, aquele que obedece. O sinédrio tinha ministério, mas não obedecia, né? A gente falou muito sobre isso aí, Deus trabalhou bastante nessa questão. Então aqui está claro que Jesus está lidando com discípulos nesse tempo final. Ele não está lidando com pastor, ele não está lidando com obreiro, ele não está lidando com evangelista, ele não está lidando com diácono, ele não está lidando com missionário da oração, ele está lidando com discípulo. Discípulo é aquele que pega a palavra e pratica, é aquele que obedece o mestre. Não adianta entender, né? Tem que praticar para que o discipulado seja algo presente, para que o discipulado, o caminho do discipulado seja revelado. E no versículo 15 do Evangelho de Mateus, que eu li primeiro e agora nós vamos fazer menção aqui, está escrito assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus está mostrando aqui neste versículo 15, que mesmo ele estando presente, presta atenção nisso, que mesmo ele estando ali, não tem nada maior do que ele, não tem nada mais perfeito que ele, não tem nada além dele, é ele que está ali. É Jesus de Nazaré, pois é. Só que Jesus de Nazaré está dizendo que quando ele esteve aqui, a geração que estava ouvindo ele estava de mau grado, ou seja, uma geração mal agradecida. O texto diz no versículo 15 que era um povo de coração endurecido, né? Era um povo que fechou os olhos e tampou os ouvidos, para não ver e para não ouvir. E aí eles não entendiam com o coração e não podiam se converter. Então a gente entende, irmãos, que mesmo Jesus se manifestando mais nessa geração, assim como ele se manifestou na sua vinda à Terra, não quer dizer que as pessoas vão se converter. Lembra que eu falei que tem o crente pródigo, o filho pródigo dentro da casa? Né? Quem viu a live anterior aí vai entender o que eu estou falando. Que o pior filho pródigo não é aquele que foi lá comer as alfarrobas dos porcos.
O pior filho pródigo é aquele que está dentro da casa, desviado dentro da casa do pai. Então, Jesus está dizendo, é uma geração que ele experimentou ali, que ele ministrou, e ele declarou que era um povo de coração endurecido. E quem é que tem o coração mais endurecido? Muitas vezes, irmãos, não é o que está lá longe, é quem está dentro da casa do pai. Está percebendo que o texto volta a apontar? Aí você vai dizer, não, pastor, mas Jesus estava pregando para o povo ali, para as pessoas que não conhecia. É verdade, irmão, mas ele diz aqui que eles de mau grado. O que é mau grado? Mal agradecido. Quem é que tem mais a agradecer? Quem está fora ou quem está dentro? Quem é que tem mais testemunho para falar a princípio do que Deus já fez? Quem está fora ou quem está dentro? Quem está dentro, porque quem está dentro já viu Deus operar. Quem está dentro já viu Deus fazer. Quem está fora está conhecendo, mas quem está dentro, a princípio já conhece. O filho pródigo que estava dentro da casa do pai, ele tinha todo o acesso a tudo que o pai tinha. Mas ele vai cobrar do pai que o pai nunca tinha feito uma festa para ele, né? A gente falou sobre isso. Então tem muita gente endurecida fora da igreja? Tem. Mas tem muita gente endurecida também dentro da igreja. Porque ouve de mau grado. Quem é que ouve sempre a mensagem? É quem está no culto. É quem vem no culto. Concorda comigo? Porque aquele que é ignorante lá, que está lá no meio dos índios, lá no meio das florestas, a pessoa que nunca foi tocada pelo evangelho, esse aí não ouve nada. Esse aí a mensagem nem chegou ainda. Mas esses que estavam ouvindo Jesus falar, eles estavam de mau grado, está escrito aqui. Coração endurecido, coração fechado. Então eles não podiam se converter porque eles não abriam a porta. Lembra de Apocalipse 3:20? Você está vendo que tudo que Deus já falou está voltando aqui? Que Jesus foi colocado do lado de fora? É uma igreja endurecida, uma igreja que pegou Jesus e expulsou ele da igreja. Fez ele se retirar, né? Melhor dizendo. Então o Espírito Santo está dizendo, a manifestação do evangelho vai ser maior. Vai ser maior. Mas não quer dizer que o evangelho sendo manifesto de uma forma maior, não quer dizer que as pessoas vão se converter. Porque as pessoas podem estar, muitos vão estar de mau grado, está escrito aqui. Ah, pastor, mas é porque Jesus não apareceu. Apareceu, Jesus apareceu aqui pessoalmente. Porque nos pregadores que Jesus usa, a gente pode botar algum defeito. Mas em Jesus, qual é o defeito? Não tem, né? E por que de mau grado estavam ouvindo a palavra? Estavam ouvindo, mas meio que não querendo ouvir. Estavam ouvindo, mas era como é o ditado, né? Entra no ouvido e sai no outro. Nesse caso aqui nem entrava. Porque eles ouviam, mas não dava crédito. Então a gente tem que entender, irmãos, que duas coisas são verdade. Primeiro, o Espírito Santo vai se revelar e vai manifestar e vai trazer a revelação do verdadeiro evangelho completo. Aí você tem que entender. Segundo, nem todo mundo vai querer ouvir esse evangelho completo. Porque você já não ouve o evangelho pela metade, o evangelho que ainda não era completo, vai ouvir o completo? Porque a gente pode pensar, bom, agora vai manifestar o evangelho completo e agora todo mundo vai se converter. Não, porque quando Jesus passou na terra, muita gente não quis se converter. Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Olha a proporção, 10% agradeceu e 90% foi mal agradecido, estava de mau grado, é o que está aqui. Pastor, mas 90% mal agradecido e 10% um só que agradeceu, é o que a Bíblia mostra, irmão. E Jesus era Jesus puro, era Deus puro ali, não tinha nada que faltasse no testemunho de Jesus, era completo, andava nos 613 mandamentos da Torá. Para você que gosta aí da lei de Deus, né? No Velho Testamento haviam 613 mandamentos, Jesus cumpriu todos eles, não falhou uma vez em nenhum deles. Então aquele varão, Jesus de Nazaré, que foi se manifestar ali, diante de Israel e depois diante dos gentios, esse Jesus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é tremendo, mas
Tem um mas aqui, né? Moeda tem sempre dois lados. Muita gente não quis receber, estava de mau grado. Israel estava de mau grado. Muita gente do povo estava de mau grado. Verdade, pastor, verdade. Você quer ver? Nós vamos pegar um outro texto aqui, ó, que Deus está me dando. Eu não ia falar sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 6, abre aí a tua Bíblia, livro de João, capítulo 6, para a gente pegar aqui na Bíblia, para a gente ver que quando o evangelho é revelado numa medida maior, a gente acha que tudo vai ser mil maravilha, mas vamos ver se é isso que a Bíblia diz. João, capítulo 6, versículo 60, olha o que está escrito. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Então Jesus está vendo, irmãos, os discípulos, presta atenção, ele está tendo discipulado. Não é ministério que está aqui seguindo Jesus, é discípulo. Mas a Bíblia diz que muitos dos discípulos chegou num ponto, irmãos, presta atenção, ô querido ouvinte, simpatizante da fé, chegou num ponto em que eles ouviram a verdade completa, e aí eles disseram assim: duro é este discurso. Aí a pergunta que é colocada é como se a gente dissesse nos dias de hoje: quem é que pode suportar esse tipo de doutrina aí? Quem é que aguenta esse tipo de ministração? Então, a gente vê que o evangelho completo, para muita gente, ele não vai aproximar de Deus, ele vai afastar, ele vai mandar embora, ele vai dar para a pessoa uma decisão que ele vai colocar no coração assim: nunca mais eu quero ouvir esse Jesus. Pastor, é isso mesmo? É o que está escrito aqui. Está aqui, ó. Dura este discurso, quem o pode ouvir? Traduzindo na nossa linguagem de hoje, não estou aguentando mais. Tá demais. Você está percebendo por que o sinédrio, por que as igrejas com corrupção evita este evangelho? Você está percebendo por que esse evangelho, além dele não ter sido totalmente revelado, né, além dessa questão de o evangelho completo ser revelado agora nos últimos dias, porque a manifestação maior de Jesus, e aonde Jesus está presente, a plenitude chega, você já entendeu. Mas também há um outro motivo: as pessoas não têm a revelação completa e as pessoas não querem a revelação completa. Porque aqui já era discipulado, não era ministério que estava seguindo Jesus. Não era a igreja que estava seguindo Jesus, nem o sinédrio, muitos dos seus discípulos. Ou seja, ele já tinha formado uma caravana de discípulos. Ele já tinha formado um grupo de discipulado. Só que o discipulado chegou uma hora que o evangelho vai evoluindo, vai crescendo, né? Que Jesus vai trazendo as revelações uma após a outra. Chega uma hora que o verdadeiro evangelho fez o quê? Expulsou os discípulos. Não que Jesus quisesse expulsar eles, mas o versículo 61 mostra que o que faz os discípulos abandonar, né? Que faz os discípulos ir embora, está escrito aqui, ó. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, aí diz assim, ó, a respeito de suas palavras. Eles não estavam murmurando de Jesus no sentido humano, eles estavam murmurando da doutrina, da revelação, de como Jesus aplicava o que está escrito na prática. E aí Jesus interpela eles, diz o texto, e aí Jesus pergunta: isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com isso aqui? Vocês estão chocados? Eu creio que você que tem ouvido aí ministrações anteriores, às vezes até o pastor falou, né? Agora você vai ficar chocado. Agora você vai ser impactado. Acho que se você ouviu as ministrações, você vai se lembrar de algumas frases como quando eu estava ministrando e eu falava desta maneira.
Por quê? Porque o que é verdade escandaliza quem não quer verdade. A verdade, ela chama a gente para um arrependimento, para uma transformação. Mas se a gente não quer transformar, ela é um escândalo. A gente vai na carne entender assim, não, isso é muito para mim, isso aí não dá. Isso aí já é fanatismo. Jesus perguntando aqui, ó, isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? Aí quando a gente vai para o versículo 66, que no versículo 61 é feita essa pergunta por Jesus, né? Aí no versículo 66 mostra o resultado do verdadeiro evangelho, do evangelho completo. À vista disso, muitos, presta atenção nessa palavra, querido ouvinte, pega a Bíblia aí, faz favor, dá uma leitura na tua Bíblia mesmo, confere. Simpatizante da fé. Muitos, não é alguns. Muitos. O que é muitos? É muito mesmo. É a grande esmagadora maioria. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, não andavam mais seguindo ele. Não queriam mais ouvir a sua pregação. Pastor, eu nunca ouvi isso, pastor. É por isso que as igrejas não querem pregar esse evangelho, irmão. É por isso que isso começa lá na igreja católica. Por que a igreja católica não muda certas coisas? Porque ela sabe que o negócio ficando um pouco mais perto da verdade, ela vai ter menos povo. Pastor, tá escrito aqui, ó. Jesus está pregando, irmão. Pensa num culto onde o próprio Jesus está pregando, a própria verdade está falando. E à vista desta verdade, muitos dos seus discípulos abandonam Jesus e já não quer mais ser discípulo. Eu não falei lá dos leprosos, que um voltou para agradecer e 9 foi embora? Jesus operou na vida deles, mas eles voltaram para agradecer? Então o ser humano ele tem ingratidão e o ser humano tem, por causa da força da carne, resistência à transformação. Porque custa, irmão, para a gente mudar de vida. Custa para a gente entrar no verdadeiro evangelho. Custa para a gente ouvir o discurso e a gente matar no peito e engolir seco. Tá percebendo o que o verdadeiro evangelho faz? Eu vi isso acontecer, irmãos, até aqui no meu ministério. Quanto mais você prega a verdade, mais as pessoas se revoltam e vão embora. Verdade, pastor? Aí eu falei, eu não tenho nada diferente de Jesus. Se Jesus passou por isso, aí eu desencanei, fiquei tranquilo, né? Imagine eu, comedor de arroz e feijão, você, qualquer um de nós. Então a gente vê, irmãos, que o verdadeiro evangelho, ele não está ainda pleno, completamente revelado, porque a questão que já falamos da geração, né? Da última geração. Jesus ali foi a primeira geração, o início da plenitude, e agora a geração do arrebatamento é o fim da plenitude, que seria aonde vai se revelar de novo, né, o evangelho completo. E aí no versículo 68, Jesus, 67, né? Então perguntou Jesus vai fazer uma pergunta aos 12 agora. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós ou outros retirar-vos? Ou seja, a igreja de Jesus, vamos supor, está com 500 pessoas. Agora a igreja de Jesus está com 12, que ficou os 12 apóstolos lá, né? Que ele estava trabalhando para serem apóstolos. Então agora era 500, estou dando um exemplo, agora ficou com 12. Aí Jesus, né, devia pensar como as igrejas de hoje. Não, vamos fazer uma campanha aqui para os irmãos, né? Para os irmãos voltar. Vamos fazer uma campanha aqui para os irmãos, vamos fazer uma cantina para os irmãos voltar, que aí os irmãos vão reconciliar, não é isso? Não é essa conversa? Não é essa conversa que você escuta nas igrejas? Não é essa conversa? Claro, né, irmão? Tem gente que a gente pode realmente buscar e ela pode se reconciliar. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Veja bem, não me interprete mal. Mas, quando você prega determinadas coisas que não estão sujeitas à negociação, que é o que está acontecendo aqui, quando o discurso é duro e não pode ser mudado, tem coisa que dá pra gente, vamos dizer assim, dá pra gente trazer para a pessoa alguma alternativa. Mas aqui não tem alternativa. Aqui é isso e acabou. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para eles.
Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, eu estava com 500, agora estou com 12. Será que vocês estão gostando do discurso? Se não gostar também, pode ir embora. Se vocês não gostar do que eu estou falando, se vocês não aceitar a verdade, quiser se retirar, pode ir. Ah, pastor, mas Jesus vai ficar sozinho. Mas Jesus não depende de nós. Jesus não depende do ser humano. É o ser humano que depende de Jesus. Tá percebendo? Então esse é um dos motivos do porquê o verdadeiro evangelho não está ainda disseminado. Porque se pregar um evangelho mais próximo da verdade, se Deus der mais revelação, como a gente tem trazido aqui, você prega, eu pela prática já tenho vivido. Você faz as pessoas irem embora. Por quê, pastor? Porque elas não aguentam o discurso, tá demais. Mas o que eu vou fazer se a verdade dói? O que Jesus tem culpa que eles estão no pecado, que eles estão na carne e que eles não querem mudar de vida? O coração está endurecido. Jesus não tem culpa. E aí Jesus ainda desafia, vocês querem ir embora também? Estou usando uma linguagem do português bem popular para você entender. Quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, vocês querem ir também? Porque se quisesse ir, Jesus também não ia atrás não, como ele não foi desses outros discípulos aí. Não, pastor, vamos fazer uma campanha aí da reconciliação, pastor. Oh, temos que ter amor. Temos que ter amor, irmão, para quem não entende nada. Já foi falado na outra live. Para quem é ignorante. A gente toma uma ofensa e a gente dá outra face, mata no peito. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Agora esses discípulos já eram discípulos, já estavam andando com ele, já conhecia o evangelho, pelo menos muitas coisas já deveriam ter conhecimento. E aí Jesus vem, aumenta o nível do evangelho, aumenta a dureza da palavra, porque a revelação tinha que prosseguir, e aí os camaradas vai tudo embora. Os camaradas vai tudo embora. Detalhe, eles estavam vendo Jesus curar, eles estavam vendo Jesus profetizar, eles estavam vendo Jesus apacentar, eles estavam vendo Jesus fazer a obra. Tinha testemunho. Então não tem desculpa para ir embora. A desculpa para ir embora não é desculpa. A realidade é que não se quer o verdadeiro evangelho. É a mesma coisa hoje, irmão. A mesma coisa hoje. A mesma coisa nos dias de hoje. E ainda tem um detalhe. Ali é Jesus, ele é perfeito. Você, algum pastor que me escuta, você não é perfeito. Infelizmente, nós não somos. Mas se Jesus que é perfeito, todo mundo abandonou ele, imagina o que não acontece hoje. E imagina o que não acontece hoje. Só que o versículo 68 mostra que sempre vai ter alguém que vai querer. Olha lá, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Pedro entendeu. O discurso está duro, mas mais duro do que o discurso é a gente ficar sem o Senhor. Mais duro do que o discurso é a gente se perder. Pedro fala para ele, para onde que a gente vai? Tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Só tu tens. Ou seja, é duro com Jesus em algum momento? Vai ser. Mas sem Jesus... Não é duro, irmão, é horrível. Porque é uma realidade sem volta. É uma realidade eterna. Então a ficha cai. E aí Pedro diz no versículo 69, e nós, agora ele fala pelos 12, tá vendo? E nós temos crido, os que ficaram, e conhecido que tu és o Santo de Deus. É claro que poderiam haver ali alguns que é além dos 12, tá? Eu estava falando que ficou só os 12, representando aqueles que a gente sabe pela Bíblia que seguiu Jesus até o fim, com exceção de Judas. Mas com certeza deveriam ter outros ali que a Bíblia não menciona. Mas a Bíblia também deixa claro, no versículo 66, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É isso. Ah, pastor, então é por isso, pastor. É por isso que as igrejas não pregam. É, irmão. Lembra que eu falei que a igreja é um banco?
Lembra que eu falei que a igreja fica trabalhando para o irmão ir no domingo e estar feliz no domingo e depois não quer saber de mais nada, não quer ter vida cristã de verdade? Só que chega no domingo, ele dá o dízimo dele no culto lá da Santa Ceia, ele dá as ofertinhas dele. Então a igreja arrecada. Por quê? Porque a igreja continua arrecadando, porque tem povo, mas a igreja não traz para ele o discurso duro, porque a igreja sabe que esse discurso vai afastar muita gente. Você está percebendo que quem estava com Jesus é o filho pródigo dentro da casa. Deus está mandando eu falar. Porque se eles andavam com Jesus, eles estão na casa, eles estão na companhia de Jesus. E se eles estão na companhia de Jesus, é aquele filho pródigo que estava dentro da casa do pai. Só que aí quando escuta a verdade, o que esse filho pródigo faz? De filho que está dentro da casa, ouvindo a palavra, vai embora, vira pródigo de vez. Então vai ter muita gente que está dentro das igrejas que vai virar pródigo de vez, que quando o verdadeiro evangelho for pregado, vai embora e não volta mais. Pastor, é isso? É isso. Ah, pastor, mas isso é coisa dura. Mas é o que está escrito aqui. O discurso é duro. É duro porque nós estamos endurecidos. É duro porque quem me ouve pode estar endurecido. Se nós estivéssemos abertos para Deus, o discurso pode ser um pouco difícil, às vezes, de entender, de aceitar. Mas se a gente vai com temor e buscando ao Senhor, Deus vai dando graça, a gente vai sendo trabalhado por Ele e o Espírito Santo vai nos convencer. Mas não é o que está acontecendo aqui. Está percebendo, irmão? Está percebendo que até agora, dentro das lives que nós já temos disponibilizado para você, o pastor não está inventando nada. Eu estou simplesmente falando a realidade que aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo. Que não tem falha, não tem erro, não tem pecado, não tem deslize. Então o problema não era Jesus. Né? Vamos pegar aqui no texto, aqui, ó. O problema não era Jesus. Se nós voltar aqui no versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo, estou mastigando bem para você entender, para digerir, que eles murmuravam a respeito de suas palavras. O que não estava dando para engolir era o que Jesus pregava, era o que Jesus falava, a revelação. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo, minha irmã? Aí você vai falar assim para mim, não, pastor, mas peraí. Me surge uma dúvida aqui, pastor. O Espírito Santo tá tocando em mim para mim esclarecer isso para você e elucidar para alguém. Se Jesus trouxe a completude do Novo Testamento, se a Bíblia está fechada, nós já não temos toda a revelação? Nós já não temos toda a palavra? Nós já não temos tudo que está no livro? E a resposta é, temos. A Bíblia está fechada? Está fechada. Ué, então, pastor, então nós já temos a plenitude? Eu vou dizer para você que não. E por que não? Vamos ler o versículo, vamos ler um texto aqui que vai esclarecer isso para você. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Preste bem atenção no que Deus vai falar aqui, meu irmão, porque há um engano, inclusive quando se trata do estudo das Escrituras. Preste atenção. Está escrito, na verdade, tá vendo que é tudo na verdade. Jesus trabalha sempre na verdade, né? Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse texto, irmãos, meu amado ouvinte, querido simpatizante da fé, esse texto está falando da aplicação da palavra. Presta atenção. Há um grande engano no meio cristão e as gerações mais novas têm entrado por esse engano, porque as gerações mais novas têm desejado
ser uma geração de muito conhecimento. Pastor, mas é errado adquirir conhecimento? Não. Na verdade, adquirir conhecimento é bom. Mas só que tem uma coisa. Quando Jesus diz aqui no texto que ele faz muitos outros sinais, e ele não faz esses sinais ao léu, ele faz esses sinais diante dos discípulos. E estes sinais que Jesus faz, o texto do versículo 30 diz que não estão escritos. Presta atenção, não estão escritos neste livro. Ou seja, Jesus pegava o versículo, presta atenção, os textos da Tanakh, que é os rolos da Bíblia do Velho Testamento, e Jesus esmiuçava, como eu tento fazer para você aqui. Jesus mastigava, Jesus aplicava aquele princípio, Jesus dava uma aula em cima daquilo que estava escrito. O que isso me ensina? Que para mim ter a verdade, não basta eu ter os 27 livros. Porque tendo os 27 livros, eu tenho na minha mão um manual. Mas a Bíblia mostra que Jesus tinha o manual, até aquele momento, até os 39 primeiro livro, e Jesus fazia uma exposição prática, e o que ele falava para os discípulos não está registrado no livro. Tá, pastor? Eu tô entendendo, mas ainda não entendi onde o senhor quer chegar. Eu quero dizer que Jesus fazia o papel de professor. Como pastor, Jesus fazia o papel de professor. O que ele explicava era o desenvolvimento do versículo na prática de vida deles. Esses muitos outros sinais que não estão escritos no livro, conforme diz o verso 30, fala dos milagres, dos prodígios lá que Jesus fazia, mas também fala das explicações, também fala das exposições, também fala das pregações, das coisas que Jesus falava. Para mim te dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para quem é nosso ouvinte, eu vou trazer para o meio secular, e depois eu vou voltar para o mundo espiritual, porque quando a gente fala através de parábolas, às vezes facilita o entendimento. Né? Jesus usava parábolas, quando ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que jogou a semente na terra. Ele não estava falando de forma literal, ele estava falando através de uma ilustração. O reino de Deus é como se um homem jogasse a rede. Exemplo, estou dando uma pequena explanação sobre isso. Então Jesus usava coisas do cotidiano, coisas naturais, para fazer as pessoas entenderem os princípios espirituais. É o que eu vou tentar fazer agora. Eu vou lançar uma pequena parábola para você meditar comigo. Existe uma matéria, eu vou falar de algo que eu estudei. Existe uma matéria nos ramos da matemática, da física, engenharia, chamada cálculo diferencial integral. É uma matéria difícil para a maioria das pessoas aprender. Por quê? Porque ela exige muito. Ela exige que você passe, às vezes, um dia lá só para fazer um exercício. Você entender o exercício como ele tem que ser entendido. Você passa, às vezes, horas para você conseguir começar a desenvolver a resolução daquele exercício. Então, eu sei que você possa não estar entendendo nada do que eu estou falando e também não precisa. Eu estou usando uma parábola. Fica tranquilo que você vai entender o que eu quero dizer. Se eu pegar um livro de cálculo, não sei se você já viu, mas se você nunca viu, vou lhe dizer porque eu tive um. Se você pegar um livro de cálculo, chama Cálculo A, que ele é usado nas faculdades aí tudo. É um livro, irmãos, que é maior que a Bíblia. É um livro azul, é gigante o livro. É um negócio assim, ó, avassalador. Além de ser complexa a matéria, ainda tem um livro que é maior do que a própria Bíblia. Acho que dá umas 2 Bíblias, uma em cima da outra, assim, chama Cálculo A. Se você
Presta atenção agora que vai vir a parábola que você vai entender. Se você for lá na livraria, se você for na internet, comprar o livro Cálculo A e levar para sua casa, significa que você aprendeu todos os princípios do cálculo? Significa que você já está pronto para fazer qualquer equação diferencial, integral, derivada. Pastor, o senhor está falando em língua estranha. Não tem problema. Se você é crente, você recebe as línguas estranhas. Você já está pronto para fazer derivada, integral, limite, função? Você já está pronto? Não. Ah, pastor, que exemplo bobo. Não é exemplo bobo, não. É a mesma coisa que a Bíblia. A Bíblia, pensa que a Bíblia é o livro do cálculo. Você tem o livro do cálculo na mão, você tem tudo que precisa, você tem toda a descrição que você precisa, mas não quer dizer que você tem o livro que você sabe cálculo. Na faculdade se passa 2 anos. 2 anos para completar a matéria do cálculo. E algumas outras faculdades, que nem eu tive essa matéria, tem o cálculo, que é o cálculo numérico, que ainda também é outra pedreira, né? Embora eu gostasse quando eu fiz, mas estou citando para você para dar um exemplo, porque às vezes as pessoas estão tão enganadas. Não, pastor, mas já está na palavra. Irmão, você tem a Bíblia na mão, graças aos mártires, graças a Jesus, graças às pessoas que se entregaram para Deus, e esse livro chegou até nós. E glória a Deus por isso, e muito glória a Deus por isso. O livro do cálculo A está na sua mão. Amém? Até aqui? Entenderam a parábola? Aí, você vai ter que passar, um exemplo que eu estou dando, 2 anos para começar a entender cálculo. Por quê? Porque você vai ter que pegar o cálculo que está ali e você vai ter que se debruçar nos exercícios. Ou seja, só ter o livro não resolve. Só conhecer o livro não resolve. Não resolve, pastor? Não. Quer que eu te dê um exemplo mais simples? Deus está mandando eu falar para atingir alguém que talvez está com dificuldade de entender esse primeiro exemplo. Eu te dei um monte de semente e eu te dei um monte de terreno para plantar. Vou usar uma parábola agora da Bíblia mesmo. Eu te dei uma semente e eu te dei um terreno, e você com essas sementes e com esse terreno, você tem condição de plantar o terreno todo. Significa que porque eu te dei as sementes e eu te dei o terreno, significa que você já tem uma colheita? Ah, claro que não, né, pastor? Eu tenho as sementes, ainda vou ter que plantar. Se eu não plantar, não vai nascer nada. É a mesma coisa a vida espiritual, irmão. A vida espiritual não é alguém entender todas as histórias da Bíblia e já achar que tem colheita. Você vai ter que passar 6 meses, 1 ano, depois de passar bastante dificuldade plantando, porque vai enfrentar sol, vai enfrentar chuva, vai enfrentar a praga, vai enfrentar a formiga, vai enfrentar um monte de dificuldade ali, cansaço. Depois que passou 1 ano, vamos colocar uma cultura de 1 ano, depois que passou 1 ano, que você trabalhou 1 ano ali, preparando, fazendo tudo que tem que ser feito, irrigando, adubando, né? Vamos dizer que você plantou muitos hectares, você quer uma colheita grande. Então você passou 1 ano, vamos dizer que você plantou, não tem as máquinas que tem hoje. Falando da época de Jesus, né? Parábola segundo o que era na época de Jesus. Então você passou 1 ano só para plantar. Aí depois de 1 ano que vai começar a aparecer algum fruto. Então o fato de você ter um monte de semente e um monte de terra não quer dizer que você tem frutificação. A mesma coisa na vida espiritual. A Bíblia é a semente e a terra é o teu coração. Agora, você vai ter que fazer, no exemplo lá que eu dei do cálculo A, ou no exemplo que eu estou dando agora da plantação, você vai ter que plantar, você vai ter que experimentar a dificuldade de lidar com a terra, que é o seu coração, que às vezes não quer aceitar a palavra como ela é. Você vai ter que lidar com as suas próprias necessidades, com as suas próprias pendências espirituais. Depois que passar esse ano completo, aí você vai entender
Aí você vai estar preparado para querer colher alguma coisa. Por isso que a Bíblia está dizendo, eu estou me alongando, mas é para você entender, para não ficar nenhum vácuo aqui. Na verdade, fez Jesus, versículo 30, pega aí. Se você que tem Bíblia aí, pega. Se você não tem, depois você confere. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos. Está vendo que ele está dando uma aula diante dos discípulos? Ele está ensinando os discípulos a plantar. Muitos outros sinais que não estão registrados, ou não estão escritos, melhor dizendo, neste livro. Está entendendo? Então, o que a gente tem na Bíblia? A gente tem na Bíblia tudo que é semente. Mas não é porque eu tenho a semente que eu já vi a árvore crescer. Não é porque eu tenho a semente que eu já vi a árvore crescer, eu já vi ela amadurecer os frutos e ela entregar o fruto na minha mão. E para que os discípulos soubessem plantar, eles tinham o pastor Jesus, que aqui é Jesus como ministério, ensinando a plantação. Jesus não dava só a semente. Por isso que não ficou registrado no livro. Não é porque tem algo que está faltando na Bíblia. É porque o que eles precisavam, eles já tinham. É as escrituras. Eles já têm todas as sementes necessárias. Agora, para ter experiência com verdadeiramente frutificação, eles vão ter que passar pelo processo da semeadura. E isso demora tempo. E isso demora um processo. No exemplo que eu dei lá do cálculo A, o cara, para fazer uma página do livro, que é 2 Bíblias de conteúdo, o cara passa um dia para realmente entender o que está acontecendo ali, para realmente entender onde é que ele não está conseguindo resolver. E ele sempre, para aprender, ele tem um professor, porque ele precisa de alguém que sabe, que é experiente, que já dá aula de cálculo há muitos anos, que é talhado naquilo ali. É o que Jesus estava fazendo no ministério. No versículo 30, está mostrando a aula de Jesus, só que não está revelado nos escritos, porque Jesus estava dando uma aula para eles lá. Pode ser que Jesus pegava um versículo e passava um dia inteiro explicando só aquele versículo, mas sai tanta coisa de um versículo, pastor? Sai. Até mais, se Deus quiser revelar. Aí no versículo 31 ele diz, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Ou seja, o que eu tenho na escritura registrado é para mim primeiro saber que Jesus passou por aqui, é um relato histórico também, é as sementes. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, essa semente inicial que eu creio e tenho vida no nome de Jesus, é a primeira aula da faculdade de Deus. Mas não quer dizer que eu entrei na faculdade que eu já me formei, vai passar 5 anos ainda aí. Eu vou apanhar muito ainda para me formar. É por isso que Jesus estava andando com esses discípulos mais de 3 anos. Faculdade do céu, aula prática e aula teórica. Deus está mandando colocar isso aqui na live. Tá entendendo? E aí, quando Jesus estava dando a sua aula prática, quando ele estava dando a sua exposição, que inclusive está escrito aqui no livro, os discípulos não quiseram mais ser discípulos. Estava muito duro para eles. Assim como o cálculo na faculdade é duro. É tanta informação, é tanta coisa, irmão. Quem já estudou sabe. É tanta coisa, irmão, que você acha que sabe alguma coisa, mas quando você começa a estudar cálculo, você começa a ver que tem um mundo que você tem que descobrir. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. É por isso que, embora a escritura esteja completa para mim seguir, embora os escritos estão completos, a Bíblia está fechada, 27 livros do Novo Testamento, 39 do Antigo, total 66. Não quer dizer que eu sou doutor na Bíblia, quer dizer que eu tenho acesso à semente. Ah, pastor, então eu preciso do professor. Porque Jesus aqui era papel de pastor, era o professor. E hoje, pastor, o que eu preciso? Se Jesus já foi para o céu. Hoje você precisa ouvir pessoas que aprenderam com o Espírito Santo. Porque se Jesus foi, ele mandou alguém que ensina que nem ele. É sábio que nem ele, é Deus como ele. Tem mesma capacidade dele.
tudo que Jesus faz, o Espírito Santo também faz. Jesus foi para o céu e ele mandou o Espírito Santo, que ele prometeu. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, essa é uma das promessas primeiras que Jesus fez, que ele não nos deixaria órfão. Ele vai mandar alguém para nos ensinar e vai mandar alguém para nos cuidar, assim como Jesus cuidava dos discípulos quando ele esteve aqui. Então o Espírito Santo faz que papel? O Espírito Santo faz o papel de professor, o mesmo que Jesus fazia. Ah, pastor, então eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de pastor. Aí entra no exemplo do cálculo que eu dei. O professor tem acesso ao mesmo livro que você tem, só que o professor tem anos de experiência ensinando cálculo, e você não. O professor, você fala para ele de uma equação diferencial, ele já sabe direitinho por onde entrar. Você não sabe nem o que é equação diferencial. Estou dando um exemplo para você entender. Então, ele tem a bagagem, presta atenção, ele tem o conteúdo, ele tem o traquejo, ele tem a manha, ele já sabe os caminhos. Por quê? Porque ele está treinado, porque ele já resolveu muito exercício na vida dele, porque ele sabe como resolver. Era o que Jesus fazia. Jesus é esse professor, e os discípulos, porque a palavra discípulo é aprendiz, é aquele que está querendo aprender com alguém que sabe. Oh, glória a Deus. Deus está dando, irmão. Deus está dando para você ouvir isso aí. Está trazendo eu para cá. Por isso que a Bíblia está fechada? Está fechada. Mas o que a geração de hoje está aprendendo? A estudar teologia. Fica aprendendo história daqui, história de lá, história daqui, história não sei do que, história de Paulo, história não sei do que, história não sei o que lá, os historiador tal, não sei o que lá. Mas aí tem um problema, irmão. Você tem que, primeiro, duas coisas. Você está aprendendo tudo teórico. Jesus dava ministério prático. Jesus andava com eles. Jesus levava ele nas aldeias. Jesus levava ele nos campos, nos valados. Jesus levava onde ele ia, ele levava os discípulos junto. Então você tem que andar com alguém que te leva ao evangelho prático. Isso é ser pastoreado. Segunda coisa que nós temos que entender. Jesus pastoreava e Jesus fazia a prova. Opa, que isso, pastor? Não entendi. Porque se você está sendo ensinado, vai chegar uma hora que vai ser cobrado. Porque o que adianta estudar na faculdade, não chegar na prova para ver se você tirar nota para passar? Faz sentido o que eu estou falando? Estou comparando o secular com o espiritual, veja bem. É o que eu disse para você, se eu te der o livro de cálculo e te der uma prova de cálculo, você resolve? Não, porque você não tem traqueio, você não sabe. Você tem acesso a sementes, mas você não plantou ainda. Você não tem a mínima condição de resolver. Jesus levava eles no discipulado prático. Veja só, não era só teoria, não era só ele sentar no monte e ficar falando do que está escrito. Ele com certeza dava sementes, mas depois ele falava, agora você pegou a semente, vamos lá que eu vou te ensinar a plantar. Por isso que isso não está aparecendo na escritura, não é porque a Bíblia está faltando, é porque isso tem que acontecer hoje com quem lê a Bíblia, e quem lê a Bíblia tem que ter um pastor para discipular. Tem que ter um pastor para ensinar, porque o pastor já viveu, porque o pastor já comeu aquela palavra dura, o pastor já apanhou. Pessoas que apanharam bastante estão talhadas para ser seu professor. Então não fica com o nariz empinado achando que você é alguma coisa, porque o professor só pode ser professor se um dia ele foi aluno. E tem provas, irmãos, que nós vamos viver fora das vistas do pastor. Porque o Espírito Santo ensinou o pastor é instrumento, se ele é selecionado por Deus, para te dar o discipulado. Mas vai ter hora que o Espírito Santo vai falar para você, você não aprendeu lá na igreja com o pastor? Agora eu e você, aqui na tua situação de vida, agora vem o problema aqui, e agora você entra com aquilo que você aprendeu e faça a prova. E passe de ano. Tá entendendo o que Deus está falando, irmão? Deus abriu isso aqui para passar para alguém aí. Pastor, e o que isso tem a ver com o que o senhor estava dizendo antes do evangelho lá, que é o discurso é duro? O discurso é duro porque ele é duro de ouvir. Agora você imagina, se a aula é dura, você imagina às vezes a circunstância que nós entramos, ela às vezes é até mais dura. Porque às vezes a prova é mais dura do que o ensinamento.
A prova, às vezes, é mais dura do que a aula do professor, que seria o teu pastor. Então você tem que se matricular e levar a sério, é o que as igrejas não querem. Porque as almas não querem estudar. As almas não querem aprender. E aí tem outro problema, irmão. A gente tem dificuldade de encontrar, vou falar porque Deus está mandando, de encontrar verdadeiros professores. Porque você viu lá que o Sinédrio, Jesus está mandando voltar lá na questão do Sinédrio. Faltava teoria no Sinédrio? Para pensar, medita comigo aí, você é inteligente. Quando Paulo está perseguindo a igreja, faltava conhecimento da lei? A Bíblia diz que Paulo é instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores sábios que teve lá. Falava vários idiomas, cara poliglota, né? Tem um texto que diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, tá escrito. As coisas que eu falo e não mostro o texto, irmão, é depois para as dúvidas, tá? É de propósito, é provinha para você na live. Perceba que Paulo era um excelente teólogo, mas ele estava querendo matar os crentes. Por quê? Porque ele tinha muita semente, mas faltava para ele o quê? Faltava para ele o calor da seara. Faltava para ele tomar uma liçãozinha do Espírito Santo. Faltava ele se encontrar com Jesus no caminho. Ele estava querendo ser professor, mas Jesus falou, agora eu vou fazer você ser aluno. Eu vou mostrar para você que você acha que sabe, mas você não sabe. Porque até então era um excelente teólogo, mas era uma pessoa contrária a Jesus. Será que não tem isso hoje? Será que não tem gente que sabe demais, mas vive de menos o evangelho? Para pensar. Será que tem gente que quer te ensinar o que não praticou? Quer te ensinar o que não experimentou? Tem, porque ele sabe ler a Bíblia, ele sabe estudar a teologia dos homens, ele sabe estudar a história A, B, C e D, ele tem capacidade intelectual para entender as coisas, mas isso não é suficiente, irmão. A vida de Paulo prova isso. Para Paulo ser Paulo, para deixar de ser Saulo, ele teve que começar do zero. Ele achava que ele era o doutor. Ele era doutor segundo a lei. Mas Deus encontra com ele no caminho, Jesus se apresenta e fala, Paulo, você não sabe nada, Paulo. Eu vou te ensinar como que você tem que começar a aprender agora. Você vai aprender comigo. E como é que Paulo começa a aprender na escolinha de Jesus? Paulo começa a aprender ficando cego. Paulo começa a aprender perdendo as vistas. Ficou 3 dias com escama nos olhos. Aí teve que levar lá pro irmão Ananias para orar por ele. Pô, mas Ananias não tem 10% do intelecto que Paulo tem. Só que Ananias tem menos intelecto, mas tem mais espiritualidade. Porque Ananias já foi na seara, Ananias já tomou picada, enquanto ele estava plantando nas orações, ele tomou picada, tomou ataque espiritual. Ele sofreu batalhas espirituais. E Paulo só entende de teoria. Então Deus manda o Ananias orar pelo Paulo. Olha que incoerência. O meio indouto orar pelo doutor. Pastor, então é por isso que as igrejas não querem o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho me sujeita a entrar na seara, me sujeita a me lascar todo lá, tomando vento na cara, frio, chuva, sol, pragas. Me sujeita a ficar cansado e ninguém dá o valor do meu trabalho. Por isso que Jesus mandou levar a cruz, meu irmão. Tá entendendo o que é evangelho? Você tá entendendo? Eu creio que Deus tá trazendo para alguns aí um despertamento que você achava que conhecia Jesus, mas você não conhece. O que você conhece é os textos da Bíblia, mais nada. E não tem nada de errado com isso. Porque quando você estiver aprendendo com Jesus e ele te der a prática, aí você vai para a Escritura, porque é na Escritura que está a semente. Não tira o valor da Escritura, não. Não estou tirando o valor da Escritura. Mas Jesus deixou bem claro aqui que ele fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, as experiências com as sementes, as revelações que vão vir quando você estiver plantando. E aí, irmão, a gente entende o que é ser pentecostal. Meu Deus, Deus está falando para mim falar isso. A gente entende que ser pentecostal
é ser alguém que vai para a festa da colheita. Mas como eu vou para uma colheita se eu não plantei nada? Como eu vou para a colheita se tudo que eu sei é teoria? Porque quando diz lá em Atos, né, capítulo 2, se você pegar, vou colocar na live aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja que o Pentecoste não está se cumprindo na teoria. Não está escrito assim, ao conhecerem a festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não está escrito assim. Está escrito assim, ó, ao cumprir-se. O que é cumprimento? Cumprimento é alguém que experimentou a plantação e porque ele plantou, se cumpriu o tempo do crescimento, e quando aconteceu que deu a colheita, aí se cumpriu o dia de Pentecoste. O que é Pentecoste? É o que tem a ver com a festa da colheita, que era a festa das primícias. Ah, pastor, então tem muita igreja que tá pulando para cima, tá pulando para baixo e não tem nada para colher. O cara tá na carne, mas ele pula. Veja no carnaval, tá cheio de gente na carne pulando. Pastor, é errado pular? Não, não é errado, mas tem que ter um motivo. Numa outra live eu falei disso, não sei se foi nessa, foi na outra. Tem que ter um motivo para pular. Tem que ter um motivo para festejar. Ah, pastor, fui batizado no Espírito Santo. Ponto, já é a primeira colheita, o que está acontecendo aqui no livro de Atos. Ah, pastor, eu fui santificado na minha alma. Colheita. Tem motivo para dar glória a Deus, para agradecer a Deus e fazer festa, celebrar. Ah, pastor, eu sou carnal, pastor, eu nunca senti Deus, eu não me envolvo, eu vou na igreja, nem nesse evangelho pela metade aí, esse evangelho incompleto eu me envolvo. E você está na igreja fazendo o quê? Você está na igreja só para ouvir um discurso que não é duro? Porque o discurso que eles estão dando hoje não é duro. É um discurso light. Quanto mais você vai na igreja, mais gostosinha fica a palavra. Mais levinha fica a palavra. Não quer dizer, irmão, que o evangelho é algo que você tem aqui só passar penitência. Mas Deus, ele não vai dar para nós só palavras light. Ou só palavras de coisas que a gente quer ouvir. Ele vai dar o discurso que Jesus estava dando aqui. Que é duro. Tá entendendo? O Espírito Santo tá levando para esse lado, irmãos. Porque tem muita gente enganada. Fica estudando, tem uma biblioteca de livro dentro de casa. O que adianta? O que adianta você ter um monte de livro? Aí você lê o livro de um determinado fulano. Aí você sabe se foi Jesus que ensinou ele para escrever? Ah, pastor, eu não sei, mas eu estudei lá no livro do fulano que diz assim, diz assado e diz assim. Pois é, você está recebendo um ensinamento, você não sabe da fonte. É como a faculdade contratar qualquer pessoa para dar o cálculo lá. Viu alguém passando na rua que gosta de matemática, pegou o cara e botou de professor de cálculo. Será que ele vai conseguir ministrar? Claro que não. Elas vão fazer uma pesquisa rigorosa para ver onde é que estão os professores, onde que estão os caras que sabem. Você tem que fazer isso na sua vida espiritual, irmão. Irmã, simpatizante da fé e ouvinte que me ouve. Você tem que procurar um ministério onde Deus ensinou o pastor, onde Deus talhou o pastor, onde Deus preparou o pastor para poder te pastorear. Ah, pastor, eu não aprendo nada. A minha vida tem dois motivos, irmão. Ou você não quer praticar, ou o teu líder não tem para ensinar. Ah, pastor, mas eu sou um homem do fogo, eu profetizo. Amém. Mas às vezes Deus quer te dar outro tipo de matéria que não é só a profecia. Você está entendendo? Deus está abrindo aqui, irmão. Então, vamos ser um pouquinho mais diligente, né? Para a gente entender que o nosso tempo de matrícula está passando, as nossas oportunidades estão passando e nós temos que nos matricular. Nós temos que nos colocar para aprender. A matéria é dura, cálculo era duro, o pessoal chiava, né? Então, a gente tem que entender isso aí. A gente tem que entender que as matérias são as matérias que Deus quer nos ensinar. Então, a gente tem que se preparar para aprender.
E aí é bom quando a gente tem algum irmão do nosso lado estudando, mas tem momentos, irmão, que você vai ter que passar na prova sozinho. Vai ter momento, irmão, que você vai ter que fazer se desdobrar. Tem momentos que nós temos irmão para nos ajudar a crescer, mas tem momentos que não temos. E é Deus que quer isso, quer que isso aconteça. Porque nós temos que desenvolver, nós temos que sair dessa fase de criança onde precisa do coleguinha. Se tiver, irmão, é bom, mas e se não tiver? Moisés foi para o deserto, ele tinha quem do lado dele? Ninguém. Ele aprendeu 40 anos na faculdade do Egito, sabia tudo, aí Deus falou, você aprendeu tudo da matéria da terra, agora eu vou te ensinar a matéria do céu. Aí levou ele para mais 40 no deserto. O deserto não é lugar confortável, né? Era duro. Mas ele foi Moisés. Teve uma unção que Deus deu para ele, que ele foi capaz em Deus de abrir o mar. Não foi ele que abriu, mas Deus na vida dele, né? Paulo a mesma coisa. Foi ensinado da maneira certa, por isso que ele fez. E trouxe para nós essa biografia maravilhosa que está aqui nas Escrituras. Trazendo para uma live que eu comecei, foi a nossa primeira live, a gente vê Eliseu aprendendo com Elias. Mas hoje nós estamos cheios de professor que não sabe nada. Desculpe falar. Hoje nós estamos cheios de gente que não tem unção. Leu 10 livros, mas a unção é menor do que a do Ananias, que não leu livro nenhum. Por que Jesus ensinava, irmão? Por que ele demorou 3 anos e 3 meses, né? Pela conta que Deus me deu. Ele demorou mais de 3 anos ensinando os discípulos. Porque quando acabou a faculdade, pelo menos a base, os discípulos puderam inaugurar a igreja porque eles tinham o que dizer. Hoje, irmão, tô pregando duro aqui, tá? Vou falar coisas duras. Já que o discurso é duro, então vou copiar Jesus. Hoje tá cheio de gente que tá na igreja que o líder não sabe nem para ele. Só que como ele prega, a igreja é bonita, a igreja dá oportunidade, a igreja vai ter povo. Pastor, é isso aí, meu irmão. Tá cheio de gente que se auto-ungiu. É isso aí. Quando Paulo é tratado por Deus, o que diz a Bíblia? Você sabe o que diz a Bíblia? Vou pegar para você aqui. Vamos acompanhar na Escritura? Atos, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos aqui que vão trazer para nós a confirmação daquilo que nós já temos dito. O versículo 12 do capítulo 9 diz assim: viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha o Ananias aqui fazendo a oração por Paulo, né? O indouto, vamos colocar assim, fazendo a oração pelo doutor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, aqui no versículo 13, Ananias está relatando ao Senhor, né? Está falando com Deus de quantos males, quer dizer, quantas coisas Paulo tinha feito contra a igreja, quanto ele tinha prejudicado os santos de Deus, né? Os salvos. Então aqui a gente confirma que a teologia dele não está ajudando, né? Até o momento é um teólogo que está combatendo a obra de Deus, não está favorecendo, não está apoiando. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes. Dá uma olhada no Sinédrio aqui, ó. Dá uma olhada ao Sinédrio metido no negócio aqui, ó. O Sinédrio apoiando Paulo para que a igreja fosse parada, né? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Presta atenção aqui. Para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel. Então a gente percebe, irmãos, pelo versículo 15, eu li o 12, 13 e 14 para dar contexto, e no 15 a gente percebe que Paulo vai ser um ministério aprovado, porque Paulo é um instrumento escolhido. Paulo é um instrumento separado, né? Paulo não vai frutificar porque ele é teólogo. Paulo vai frutificar porque Deus escolheu ele para esta obra. E aí, se você quer ouvir a verdade, você vai ouvir uma verdade dura, mais uma, né? Você vai ouvir a verdade como ela é. Então, eu pergunto para você, só que quem vai dar a resposta é você mesmo. Será que os ministérios que estão nos dias de hoje, todos que estão lá são escolhidos? Será que tem pessoas ali que não estão ali por outro motivo? Será que tem pessoas que estão ali porque a família começou um ministério X e ele está meio que herdando o ministério por ser parente? Então, uma coisa você tem que pensar, como é que eu faço essa análise, pastor? Eu não vou falar nome de ministério, porque o objetivo não é falar nome de ministério, mas tem famílias eclesiásticas que você observa, que o fulano é pastor, o filho, o neto, o bisneto, é tudo pastor. Ah, pastor, mas tem alguma coisa de errado? Não. Se eles forem escolhidos para isso, não tem nada de errado, mas a gente vê que aqueles que estão ligados ao fulano de tal, todo mundo na família é. E a gente vê alguns ministérios que é diferente. O camarada tem 5 filhos, 2 é do ministério e 3 não é. Esse daí nos parece um ministério que é mais idôneo. Por quê? Porque não é porque é filho do fulano que virou pastor, né? Então a gente precisa entender o que é que está por trás das coisas, o que é que está movendo os ministérios. Então a gente tem que entender isso aí. Aí ele diz, pois é Deus que está falando isso, é Jesus, lhe mostrarei, agora ele vai mostrar para Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vou ler de novo, versículo 16, Atos 9, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo teu nome. Eu falei para vocês que quando a teoria sai da teoria e vai para a prática, o plantador, né? O plantador vai lá na seara, ele vai enfrentar o frio, a chuva, o vento contrário, ele vai enfrentar o cansaço, ele vai enfrentar as pragas. Tudo isso aí faz sofrer, faz no mínimo ser desconfortável, né? Então você vê que hoje, falando a respeito das igrejas hoje, o ministério não representa alguém que tem um chamado que muitas das vezes vai suportar sofrimentos para que a causa de Cristo avance. O ministério, para muita gente, é uma promoção, é um status de alguém que quer uma promoção, uma visibilidade, e na verdade não tem nada a ver com chamado. Na verdade não tem nada a ver com escolha de Deus. Então, você tem que entender, irmão, presta atenção. Se você está debaixo de um ministério que tem o chamado, ele planta. E se ele planta, ele colhe. E se ele colhe, ele reparte frutos. Pega a lógica. Agora, se você está debaixo de um ministério que é pura nomenclatura, o fulano é pastor porque o avô era pastor, então aí virou o filho pastor, o neto é pastor, aí a enteada virou pastora, aí a mulher do pastor também é pastora, tá muito na moda isso aí, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, porque não é isso que faz alguém ter ministério. Aqui no versículo 15, irmãos, não só ele é escolhido, mas a Bíblia mostra que Deus revela o porquê, para que ele foi levantado. Olha o que está escrito aqui, ou melhor, para o que ele será levantado, porque até o momento ele ainda não foi levantado, né? Está escrito assim, ó. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, ao objetivo do ministério de Paulo, a ênfase, e reis,
Então, Paulo vai tratar com gentios e vai tratar com reis. Aí, numa segunda instância, diz, bem como perante os filhos de Israel. Então, fica claro, quando Paulo se converte, né? Quando ele chega a compreender o ministério, você vê que Deus já mostra o que é que Deus quer da vida dele. E quem tá intermediando essa revelação é o irmão Ananias. Então você vê, o irmão Ananias está de posse, está entendendo o porquê que Paulo vai se tornar útil na obra. Aí eu pergunto para você, qual a revelação que você tem do ministério que está sobre você? Para que ele foi chamado? Ah, pastor, eu não sei. Pois é. Para que ele foi separado? Ah, pastor, eu não sei. Ah, se você não sabe, irmão, então é como tá dentro do ônibus e não sabe se o motorista sabe dirigir. É como tá dentro da van que não sabe para onde tá indo. Pastor, eu nunca pensei nisso, pastor. Então começa a pensar. Porque se você deixa a tua vida no controle de alguém, se alguém vai ser seu pastor, se alguém vai ser seu líder, você concorda que a maneira que você vai se desenvolver tem a ver com aquilo que ele passa para você? E a maneira que ele dirige a obra, por isso que eu estou falando desse exemplo da van, esse exemplo do ônibus, você colocou ele no volante. Agora, e se ele está com o itinerário errado? E se ele está com o mapa errado? Ele vai te levar para um lugar que não é para você chegar. Aí quando você chega lá naquele lugar, para justificar alguns fracassos, as pessoas dizem, ai, Deus está operando na minha vida. Operando nada, irmão. Ele tem uma bênção aqui, uma bençãozinha ali, mas o objetivo dele está quilômetros de distância daquilo que ele tinha que ser. Então, Deus está falando muito nessa live, irmãos, do ministério pastoral. Olha a importância de um ministério pastoral. No começo, principalmente no começo, nos primeiros passos, você está sendo levado no ônibus do ministério. Se o ônibus está desviado, irmão, vai todo mundo. Vai todo mundo. Se o ônibus está com a rota errada, vai todo mundo. Então, olha que interessante. O ministério não é só alguém ir lá e dirigir culto, ou abrir o culto, botar uns louvor bonito. É muito mais do que isso. Você tem que entender sobre o teu líder. Pastor, por quê, pastor? Porque se você não entender, primeiro, você vai para onde você não quer. Ou você vai para onde não deveria ir, porque às vezes o líder está desviado e tem membro que está gostando, né? Porque ele também não quer ir para onde Deus quer, mas tudo bem, esse é um caso. Mas tem pessoas que estão indo e só vai perceber que o ônibus está na rota errada depois de muitos anos. Então olha que interessante, eu como pastor estou te ensinando que você tem que aprender a discernir. Por quê? Porque se você perceber que no meio do caminho, ele começou no mapa de Deus, se no meio do caminho ele perder a direção, você tem que pular fora do ônibus. Se no meio do caminho ele perder a rota, porque pode acontecer, irmãos. Pode acontecer. Você não viu lá que os discípulos mudaram o itinerário? Né? Vocês não perceberam lá que os discípulos estavam andando com Jesus? Jesus estava na direção como pastor do ministério. E aí os discípulos estavam indo onde Jesus estava indo. Aí diz lá em João, né, no capítulo 6, que a gente colocou aqui, a gente pode até trazer de volta aqui, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. João capítulo 6, a partir do versículo 66. Vamos ser bem fiel aqui, para a gente não se perder também na nossa rota, né? João capítulo 6, o versículo é o 66. Tá aqui, ó. Aí está escrito aqui, ó. O que está escrito nesse texto? Está escrito que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ou seja, ali, presta atenção, ali não foi Jesus que perdeu a direção. Olha que coisa. Ali foi os discípulos que não quiseram o caminho. Mas eu tô te exortando, eu tô te trazendo a realidade para você meditar comigo, que você pode
Você pode viver uma situação contrária. Você quer ir no caminho, diferentemente desses discípulos aqui que não quiseram mais. Mas o teu líder pode não querer mais. O teu líder pode querer um atalho. Então você tem que avaliar, você tem que perceber, você tem que entender. Você tem que discernir aonde é que o teu líder está te levando. Agora, se você discernir que ele está indo pro lado errado, não é para você brigar com ele, não é para você bater boca com ele, porque isso não se faz, tá, irmão? Isso aí é coisa que é para ímpio. Mas você tem o direito de descer. Você tem o direito de subir no ministério, você também tem o direito de descer. Claro, se você descer e Deus não queria que você descesse, aí é você que está fazendo desvio por tua conta. Agora, se você percebeu em Deus que o fulano está indo para o caminho errado, você tem o direito de descer. Se você perceber que o taxista lá, o Uber, ele não sabe muito bem o caminho, e você conhece mais ou menos o caminho, e que ele está indo para o lado errado, você tem o direito de falar com ele, e no pior dos casos, você tem o direito de dizer, eu vou parar aqui a corrida aqui, quanto que eu te devo. Então, se você for sair do ministério, irmão, paga as suas contas, tá? O que é paga? Dá respeito, entrega para o ministro que é de direito. Por outro lado, você também não está amarrado. Você não nasceu lá. Entende? E aqui tem uma outra situação que Deus está me mandando falar. Jesus vai para o céu, né? Jesus vai para o céu. E quando Jesus vai para o céu, a direção de Deus muda num sentido humano. A direção de Deus vai continuar, mas ela vai mudar no sentido de que Jesus fisicamente não está mais ali. Então, às vezes, não é que a pessoa está descendo da igreja porque ela está desviada, é porque o pastor que você estava seguindo, ele te levou até ali. Ele foi capaz de te dirigir até ali. Jesus dirigiu eles até Atos 1:8. Em Atos 1:9, Jesus sobe. Ali, claro, não foi por falta de capacidade, foi porque Jesus tinha cumprido a sua missão. Às vezes você está no ministério que o pastor ele estava em Deus, ele continua em Deus, mas o que ele tem para te dar, você já tirou, você já aprendeu com ele o que você tinha que aprender. E aí, Deus vai levantar, às vezes, uma outra oportunidade para você mudar de igreja, mas não é no sentido de que o teu líder está sem direção, é porque você precisa de um meio de transporte que te leve mais longe. O teu pastor anda de carro, agora você vai pegar um ministério que vai te fazer voar, que seria tipo um avião. É o que acontece quando Jesus deixa a igreja e o apóstolo Pedro assume. Jesus era pastor, Pedro também era. Pedro era apóstolo, mas Pedro também era pastor. Então, quer dizer, a mudança de pastor, ela pode ocorrer na direção de Deus. Não é só porque um pastor está desviado que eu tenho que sair fora da igreja. É porque o pastor está desviado, mas é também quando Deus quer dar para você uma outra oportunidade de crescer ainda mais. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo está falando muito sobre isso comigo aqui. A trajetória do ministério, irmãos, ela tem que ser encarada como uma coisa que é você que tem que decidir o que você vai fazer com o seu ministério. Quando a gente termina o ensino médio, quando a gente termina o ensino, na minha época era colegial, né? Eu não sei como é que chama hoje. Termina o ensino ali depois da 8ª série, vem os 3 anos ali, né? Seria o colegial, não sei se tem um outro nome hoje. E aí, quando você termina o ensino fundamental, vamos colocar assim, aí você muda o quê? Você muda de pastor. Qual vai ser o seu pastor agora? O seu pastor agora vai estar na faculdade. Você muda de nível. Quando você termina a faculdade, tem um outro posto para você continuar estudando se você quiser, né? Aprimorar mais os seus conhecimentos. Claro que aqui eu estou dando um exemplo natural, mas espiritualmente também funciona assim. Tem pessoas que têm uma capacidade de pegar as almas, de trabalhar com ela bem no comecinho.
de entregar recado para ela, entendeu? De fazer algumas obras que Deus vai guiar. Mas chega num ponto que o ministério limitou. E limitou por N motivos, ou porque é o chamado, ou porque a pessoa não teve condição, ela mesma na vida espiritual dela não teve condição de aprender mais, ou porque ela dá muito fruto naquilo ali, e Deus então focaliza ela mais naquilo ali e deixa outros ministérios para outros irmãos. Tá entendendo? Então o Espírito Santo, ele tá trazendo para nós a tua vida espiritual, e a tua decisão espiritual tem que estar coerente dentro do que Deus ainda quer fazer na tua história, porque tem pessoa que está no ministério, está acomodada, Deus tem mais, mas ele não quer mais, porque ele não quer mais trabalho, ele não quer mais dificuldade, ele não quer mais viver o que Paulo estava vivendo aqui, né? Que Deus falou para ele ali que importava ele sofrer pelo nome do Senhor. Então, em alguns momentos, tem pessoas que param porque não é Deus que parou, é que ele não quer prosseguir. Tá que nem aqueles discípulos lá que não quer mais seguir Jesus. Então, eu estou entendendo que é isso que Deus está entregando hoje. E o Espírito Santo está te fazendo pensar muito nessa questão. A tua vida espiritual, o teu chamado, o teu ministério, a tua conduta, a tua percepção espiritual acerca da liderança. Ah, pastor, eu não entendo nada. Como é que eu vou saber o que o líder tem de chamado? Ué, irmão, você não tem dois joelhos, não tem uma boca, não tem um coração, não tem um momento para você orar, para você começar a desenvolver através da oração, através da comunhão, através até de jejum, para você começar a pedir para o Senhor te dar discernimento do que é que o ministério pode ou não pode te fazer, ou se o ministério é de Deus, ou se o ministério é para você. Você não pode orar, começa na prática, vamos praticar. Ah, pastor, mas eu estou orando já faz um mês e Deus não falou nada comigo. Ué, a Bíblia diz orar sem cessar, então você vai orar como prática de fé. Se Deus quiser te mostrar de uma forma ou de outra, Ele vai te mostrar. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela falou conosco nesta live. Eu creio que os irmãos aí estão compreendendo o que o Senhor está trazendo. E o Senhor vai continuar falando conosco acerca do verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou ficando por aqui. A paz do Senhor a todos. Amém.